Educação, Música e Informação. Gruppencast da UERGS. Bate-papo de qualidade. Série Aprendizagem Musical. Olá, ouvintes! Está começando mais um Gruppencast, o programa de podcast do Grupo de Pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq, vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e é coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbüttel. O tema desta edição do Gruppencast é Aprendizagem Musical. E a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre essa temática. Eu sou Simval Júnior, mestrando do programa de mestrado em Educação da UERGS, e hoje irei conversar com uma pessoa muito especial. Então, hoje irei entrevistar a Juliana Muniz Vilauba. Ela é licenciada em Música pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e bacharel em Piano erudito pela mesma universidade. Atualmente cursando pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na PUC-RS e mestrado em Educação Musical pela Unicamp, sob a orientação de Silvia Nassif. É certificada na abordagem de educação musical Orff Schulwerk pelo Orff São Francisco, nos Estados Unidos, Level 1 Level 2, e certificada como educadora Music Learning Theory, Teoria de Aprendizado Musical, de Edwin Gordon, pelo Instituto Gordon Educación Musical Espanha, nível 1 e 2, crianças de 0 a 6 anos. Ela é cofundadora e coordenadora pedagógica do projeto Badalu, Educação Musical na Primeira Infância, tendo trabalhado por mais de 7 anos como educadora musical de bebês e crianças pequenas. Atua em espetáculos musicais e oferece cursos de formação para educadores musicais sobre MLT, música e primeira infância. Que bom te receber aqui nesse espaço, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Gruppencast. Olá, professor Simval! Olá a todas e todos os ouvintes! Gostaria de agradecer muito ao convite para participar do podcast do Gruppen. Estou muito feliz. É um prazer imenso poder contribuir nesse projeto tão bacana e necessário, conscientizando as pessoas sobre a música na primeira infância. Então, vamos lá! Legal, vamos lá sim! Já que tu falaste em música na primeira infância, quero começar a nossa conversa te fazendo a seguinte pergunta, introduzindo já o nosso tema aos nossos ouvintes. A teoria da aprendizagem musical desenvolvida por Edwin Gordon é um assunto emergente que vem sendo estudado e discutido no meio acadêmico de forma ainda modesta. Contudo, existe até o momento algumas publicações significativas tratando desta temática. A proposta de Gordon sobre como a música é adquirida tem suscitado interesse crescente entre pesquisadores, embora as investigações e debates a respeito ainda estejam em fase inicial dentro dos círculos especializados. Como que foi a tua descoberta sobre a MLT? O que mais te chamou a atenção e te levou a se aprofundares nesse tema? Bom, tudo começou quando eu estava terminando a minha graduação em licenciatura na Unicamp e até então eu só tinha participado de projetos, né? Eu nunca tinha trabalhado fora e apareceu uma oportunidade de eu trabalhar em 2 escolas particulares de ensino regular. A questão era que essas escolas também tinham berçário com bebês a partir de 6 meses. E a minha experiência até então tinha sido com os meus, entre aspas, bebês de 6 a 12 anos. Então, eu comecei a dar aula para o berçário e os primeiros dias foram chocantes. Quem dá aula em escola sabe como que é esse período de adaptação nas escolas, né?
Crianças chorando, as professoras em pane, e eu sendo requisitada em todos os espaços da escola para cantar, para fazer brincadeiras musicais, porque as crianças se acalmavam com a música. E isso foi me deixando intrigada já de início, né? Porque as crianças realmente se acalmavam, a música realmente conectava desde muito cedo. Aos poucos as aulas foram acontecendo e os bebês e as crianças pequenininhas foram mostrando o quanto elas gostavam das aulas de música, o quanto que elas aproveitavam das brincadeiras musicais, né? O quanto elas estavam, de fato, aprendendo e se desenvolvendo. Mas eu não entendia muito bem o que eu mesma estava fazendo. Eu ficava um pouco intrigada, porque eu pensava, ok, a gente está brincando e isso é bom, elas gostam e estão aprendendo e isso é bom, eu consigo visualizar o quanto que elas aproveitam disso tudo, mas quais são os próximos passos? Como eu posso refinar esses estímulos? Como eu posso acompanhar com mais clareza o que de fato está acontecendo nesse desenvolvimento musical e integral das crianças, né? Foi então que eu comecei a pesquisar mais sobre educação musical, especificamente para bebês e crianças pequenas. E na época, eu também estava me especializando na abordagem Orff Schubert, em São Francisco. Quando eu comentei sobre essa questão do desenvolvimento com a Carol Alabi, uma grande amiga minha. E foi ela que me apresentou a MLT. E, aliás, a Alba Pujol, que é uma referência da MLT no Instituto Gordon de Madrid, estava na minha turma do Orff e eu nem sabia que ela estava envolvida com a MLT, porque até então eu nem sabia o que ela era MLT, né? Então a gente trocou bastante na época e foi muito especial. Enfim, aí eu voltei para cá, para o Brasil, fiz uma série de cursos e especializações aqui mesmo, fora, leituras e mais leituras, e cada vez mais foi caindo as minhas fichas sobre a minha própria musicalidade, né? E, poxa, isso foi um divisor de águas mesmo. Quando eu entendi sobre a audiação, eu comecei a enxergar os meus buracos e me libertar de muitas amarras, já que a minha formação, antes da universidade, foi mais conservatorial. E tudo isso impactou diretamente os processos pedagógicos da aula de música, além da forma como eu acompanhava as crianças. Então foi um super combo mesmo, foi de fato um divisor de águas. E o Gordon fala que as crianças aprendem mais daquelas pessoas que também estão aprendendo. E isso nunca fez tanto sentido, sabe? Nas aulas parecia que tudo que estava meio turvo foi ficando mais claro. Eu consegui enxergar com mais entendimento as múltiplas respostas das crianças, conseguindo adequar os estímulos musicais e das brincadeiras mesmo, para que elas conseguissem caminhar para a sua autonomia musical, para o desenvolvimento da sua audiação. E o mais legal de tudo isso é que continua sendo mágico, com muito suor, mas mágico. Cada descoberta sobre a MLT me mostra uma nova forma de observar as crianças, de guiar esse desenvolvimento e de me enxergar nesses próprios processos, assim. Foi então que nasceu a Badalu, a educação musical na primeira infância, da qual sou a cofundadora, junto com as queridas Thaís Sena e Letícia Contarelli, aqui em São Paulo. Hoje nós damos aulas para bebês a partir de 4 meses até crianças de 6 anos, mas também fazemos interações musicais em eventos, espetáculos musicais para bebês nos Sescs, vídeos de histórias cantadas no YouTube, as nossas músicas autorais no Spotify, mentoria, cursos de formação para professores, cuidadoras, enfim. A cada dia a gente espalha uma nova sementinha por aí. Muito bom, Juliana. Já que comentaste sobre os teus trabalhos, eu queria me deter numa publicação tua intitulada, aspas, A Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon, sob a luz da psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Possibilidades de diálogo, fecho aspas. De que forma Gordon incorporou os conceitos vygotskianos de mediação e internalização em sua teoria de aprendizagem musical? E também qual a importância dessas noções para a sua visão do desenvolvimento musical infantil? É importante ressaltar que essas aproximações entre o Gordon e o Vygotsky são pontes feitas por várias estudiosas da MLT e por isso que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa pesquisa de mestrado mesmo, né?
Estudiosas como Beth Bolton, Malba Tormin, o Gabriel Caneca fizeram algumas leituras nesse sentido. Mas o Gordon mesmo não deixa referências explícitas no decorrer dos textos, por exemplo, do livro Learning Sequences in Music ou Music Learning Theory for Newborns. Ele coloca as referências de Vygotsky só nas referências bibliográficas mesmo. Apesar deles dois, o Gordon e o Vygotsky, partirem de epistemologias diferentes, eu noto uma conexão entre o conceito de audiação trazido pelo Gordon e o de internalização trazido pelo Vygotsky, conceitos que na prática só se desenrolam por conta da mediação, tanto simbólica quanto a social. Mas antes de apresentar essa ponte, acredito ser importante também esclarecer o que é a audiação. A audiação é um processo de compreensão da música, mesmo que o som não esteja mais fisicamente presente. O Gordon fala que a audiação é para a música o que o pensamento é para a linguagem verbal. É um processo que envolve todo o nosso ser em diversas esferas cognitivas, corporais, de movimento. E quando o Gordon afirma que, abre aspas, o som por si só não é música. O som torna-se música quando, através da audiação, é feita uma interpretação dos sons que são escutados na nossa mente e nós damos a eles sentido, fecha aspas. A gente entende a importância de ter consciência desse conceito e ter o desenvolvimento da audiação como objetivo das aulas de música na primeira infância. Outro ponto que eu acho que é super interessante é justamente o fato desse processo da audiação mostrar a nossa potencialidade enquanto seres humanos para o fazer musical. O Gordon apenas identificou e nomeou esse processo que já existe. Outro ponto importante é que a audiação se difere de escuta interna, imitação, reconhecimento, memorização da música. Essas são as habilidades que não podem ser diminuídas, né? Já que elas fazem parte do processo da audiação. Mas elas não são suficientes para a fluência musical, para a capacidade de audiar, expressar ideias musicais próprias através de sintaxes musicais. Elas fazem parte do processo do desenvolvimento da audiação, mas não se findam ali, né? Para esclarecer como a audiação se difere dessas outras habilidades, o Gordon dá o exemplo de uma pessoa que consegue memorizar, reconhecer, imitar e até pensar em uma frase em um idioma estrangeiro, mas que não consegue compreender o significado dessa frase e muito menos se comunicar com fluência naquela língua a partir daquela frase, ou até mesmo de algumas frases isoladas, né? Ele ainda pontua que se as crianças fossem ensinadas a repetir apenas palavras ao invés de pensar com palavras, sua capacidade de pensar e de se expressar seriam diminuídas. E o mesmo acontece com a música, né? Agora, voltando para a ponte entre a internalização e a audiação, tanto a internalização como a audiação são processos cognitivos ligados à aprendizagem, que só acontecem por meio da mediação. Então, usando os conceitos de Vygotsky, quando a gente considera que as pessoas precisam se apropriar dos instrumentos e signos que são apresentados, torna-se fundamental a internalização, ou seja, a reconstrução interna de operações que aconteceram externamente. Então, a mediação está presente tanto nessa esfera interpessoal, né? Quando as crianças experienciam o mundo através do que lhes é apresentado, quanto na esfera intrapessoal, quando essa experiência é ressignificada e se transforma numa vivência, né? No que é internalizado. Disso tudo é importante ressaltar que essas etapas, elas possuem um caráter dialético e não cartesiano. Então, sendo mais do que um de fora para dentro, o sentido que é dado ao que é internalizado surge de uma negociação mesmo, né, entre os sentidos próprios da pessoa e os sentidos que são colocados pelo contexto sociocultural no qual essa pessoa está inserida. São processos lindos de acompanhar, mas super complexos também. E, bom, quando a gente pensa nisso tudo, fica claro a importância de se compreender mesmo todos esses processos na aprendizagem musical, né?
Quando nós, enquanto educadoras, educadores, entendemos que ter fluência na linguagem musical significa ser capaz de se expressar e compreender a sintaxe, nós já nos conectamos com o desenvolvimento da audiação. Então, entendendo que audiar, dar real sentido ao que estamos musicando, não é, entre aspas, robozoico, a gente entende que a gente precisa desses elementos mediadores para guiar esse desenvolvimento, criando espaços de exploração e aprendizagem e desenvolvimento. E aí temos mais um ponto mega importante, que é a afetividade. Sem figuras afetivamente positivas como modelos musicais fluentes para as crianças, o guiar musical deixa bem a desejar, né? E quando pensamos na atuação de nós enquanto educadoras musicais, a mediação toma a frente. É importante a gente saber o que a criança já sabe ou o que ela não sabe, mas a gente precisa ter uma atenção especial ao que as crianças conseguem fazer com nossa ajuda. E é aqui que nós, enquanto educadoras, conseguimos atuar, né? A famosa zona de desenvolvimento proximal. E aí, como atuar, né? Oferecendo um ambiente musical diverso, que instigue bebês e crianças, possibilitando que todos possam brincar, explorar musicalmente. E nós guiamos, observamos tudo, sendo modelos fluentes musicais, dando exemplos, né? Também precisamos improvisar musicalmente com e para as crianças. Precisamos criar, compor, manipular o material sonoro e mostrar para elas como é se expressar musicalmente, como é compreender toda essa sintaxe. Bom, para finalizar com essa questão da afetividade, essa relação afetiva dá sentido e permite que as crianças tenham interesse em aprender. A gente precisa que as crianças se sintam seguras e respeitadas por nós para que elas possam explorar o ambiente que a gente preparou, né? É por isso que a gente tem que sempre se perguntar: eu quero trabalhar, musicar com bebês e crianças pequenas? E se você responder, sim, eu quero! Então se prepara para estudar um montão sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem, porque as crianças são a mais pura expressão do que é ser integral, do que é se conectar com as diversas esferas que envolvem ser uma ser humana, né? O que é lindo, maravilhoso. Quanta riqueza nas tuas falas, Juliana! Como temos detalhes, composições e conhecimentos que transversalizam na aprendizagem musical na primeira infância. É tão profundo pensar em todas essas coisas, sabendo como é importante essa fase inicial na aprendizagem de uma criança. Ainda dentro desse teu trabalho, eu gostaria de perguntar como Gordon interpreta a relação entre funções psicológicas elementares e superiores proposta por Vygotsky na aquisição de habilidades musicais infantis. Há correspondências diretas? Aqui eu enxergo uma ligação das competências discriminativas e inferenciais propostas pelo Gordon com os processos inter e intrapessoal, respectivamente, propostos pelo Vygotsky. O Gordon elenca algumas habilidades que são essenciais para o desenvolvimento da audiação. Ele separa e organiza elas em discriminativas, que envolvem o contato com o meio, os modelos musicais externos, os exemplos, que são a base para as habilidades inferenciais, que envolvem um processo que as próprias crianças fazem de manipular o que elas aprenderam com o meio, mas de forma interna, fazendo suas próprias conexões, desenvolvendo sua audiação, se ensinando mesmo, né? Nesse caminho, precisamos do externo para nos mostrar como é se comunicar musicalmente dentro dessa sintaxe, da cultura na qual estamos inseridas, para que possamos desenvolver nossa potencialidade musical e inferir, ser fluentes musicalmente. O Vygotsky fala sobre o processo de internalização das funções psicológicas superiores, trazendo esses processos interpessoais e intrapessoais. Ninguém nos ensina a pensar, né? A gente aprende a pensar porque a gente tem no meio vários modelos mais experientes da nossa cultura e a gente experimenta como essa funciona, a gente vivencia, atribuindo os nossos próprios significados e então a gente internaliza, a gente começa a pensar de uma forma estruturada dentro
desse contexto sociocultural, né? Nos tornando fluentes nesse pensar. E da mesma forma que as etapas inter e intrapessoais são, de certa forma, dialeticamente conectadas, como a gente comentou há um tempinho, os níveis de discriminação e inferência no aprendizado musical também fazem pontes dialogando entre si, apesar de também seguirem sequências específicas que são características e têm etapas dentro de cada uma delas, né? Então, entendendo essa conexão, fica claro o porquê de nós precisarmos de vivências diversas para ampliar o nosso vocabulário aural e oral, para então a gente generalizar essas vivências, dando nossos próprios significados para cada uma dessas vivências, né? A gente precisa de um meio musical diverso que dê a oportunidade de escutarmos e experimentarmos vocalmente, corporalmente as expressões musicais. E ampliando esse vocabulário, a gente constrói caminhos para aprender musicalmente. A gente pode até trazer um exemplo das cores, né? A gente sabe o que é azul, porque também sabemos o que é vermelho. Então, essas duas cores nos foram apresentadas e nomeadas em diversas situações. Até que vimos o azul da cor do céu, de um verãozão. E é diferente da cor azul do meu jeans, que é diferente do azul da cor dos olhos do meu avô. Cada exposição a diferentes tonalidades de cores nos ajuda a fortalecer ainda mais o que é aquela cor e também o que não é. Aqui as nossas habilidades de discriminação são parecidas com a da música também. E aí, o significado que eu extraio de cada uma dessas cores, a forma como eu manipulo elas numa representação artística, é uma outra camada, né? A intrapessoal. E quando a gente traz isso para a música, a gente pensa na importância de experimentar diversos gêneros, diversos ritmos, diversas métricas, tonalidades, modos, sensações musicais e pensando como as crianças são multimodais, também pensando em diversas sensações táteis, visuais, ou do olfato, enfim, várias camadas mesmo, né? E aí a gente percebe como a discriminação é a base da inferência, né? E aí fica mais fácil de entender o que o Vygotsky quer dizer com o exemplo do papagaio, que imita e, entre aspas, nos engana, sendo capaz de verbalizar vários conceitos que, no fundo, representam um vazio, já que não trazem sentido para o papagaio. E a mesma coisa quando Gordon afirma que muitos musicistas profissionais estagnaram no estágio de imitação, não sendo capazes de audiar em sua completude, né? Sendo ótimos reprodutores de sons, mas sem entender a música. E no fim, sem transmitir em sua totalidade a mensagem musical, né? Por isso é importante ressaltar que as habilidades de discriminação não são suficientes para o domínio musical, né? Apesar de serem a base de todo o processo. Da mesma forma que a etapa interpessoal não é o suficiente para a internalização das funções psicológicas superiores. Essa analogia do papagaio é muito interessante. Trazendo ela para a educação musical, então, a gente percebe muito isso durante a aprendizagem musical, onde vemos se o aluno aprendeu de fato o conteúdo ou está apenas replicando ele, sem ter entendido e compreendido, né? Ainda nesse tema, qual a influência das ideias de Vygotsky sobre a relação entre aprendizado e desenvolvimento para a visão de Gordon sobre os estágios de preparação, imitação e assimilação na aprendizagem musical? Apesar da música não ser uma língua, ela pode ser considerada como uma forma de linguagem. E dentro desse cenário, é possível identificar uma semelhança entre os processos de aprendizado da língua materna, propostos por Vygotsky, e os processos de aprendizado da linguagem musical, propostos por Gordon, já que ambas são potencialidades humanas que permitem a comunicação primordialmente oral e aural, que são desenvolvidas sob a influência do meio sociocultural. E embora a aquisição de vocabulários de escuta, de fala, de pensamento, muitas vezes acontecerem num processo entrelaçado, existe uma sequência que nos mostra uma linha condutora que condiz com o desenvolvimento ontogenético do ser humano. Então,
Para aprender a música, sendo ela um elemento sonoro, a gente precisa escutar, seja com o aparelho auditivo ou até mesmo com outros sentidos, como a pele. E na primeira infância, esse escutar é ativo. Eu diria não só na primeira infância, né? Mas principalmente com bebês e crianças, a gente percebe a interação com olhares, movimentos, sons vocais e bucais, explorar através de múltiplas percepções aquele ambiente musical que instiga, né? Até que eles começam a entender que existem outras pessoas se expressando através de um padrão de organização dos sons musicais. E com o intuito de querer fazer parte daquela comunidade, de interagir dentro dessa sintaxe, bebês e crianças passam a tentar imitar esses padrões sonoros, explorando mais possibilidades sonoras de movimento. Aos poucos, as crianças vão percebendo as semelhanças, as diferenças em suas imitações, até que passam a imitar com uma certa precisão e a compreender, mesmo que inconscientemente, a sintaxe musical. Começam, então, a tomar consciência do seu próprio vocabulário sonoro, do seu próprio vocabulário de movimento, e sendo assim capaz de improvisar e criar a partir desse vocabulário que elas conhecem, né? O que se torna a base para o seu processo de pensamento musical. Então, só depois disso tudo, de serem fluentes musicalmente com suas habilidades orais e aurais bem desenvolvidas, é que elas deveriam aprender a ler, escrever e depois refletir sobre a música, né? Depois a teoria musical. Da mesma forma que não se ensina uma criança a ler e escrever antes dela ser fluente na sua língua, né? O mesmo deveria acontecer com um aprendizado musical. E veja bem, o que eu acabei de descrever é o processo de audiação preparatória, aculturar, imitar e assimilar. Claro que as etapas têm as suas características próprias, bem mais delineadas, né? E tudo isso podia dar um outro podcast inteirinho. Mas o que eu posso dizer aqui é que a gente pode acompanhar a partir das respostas das crianças, em qual etapa a criança está nesse processo de desenvolvimento, e assim a gente pode propor estímulos mais adequados para garantir esse flow mesmo, né? Lembrando que mais do que uma, entre aspas, taxação, a ideia é que a gente consiga realmente entender como nós, enquanto educadoras, enquanto musicalizadoras dessa criança, como a gente pode guiar, né, propor diferentes estímulos para essa criança. Ainda nesse contexto, a gente consegue perceber a ação da terceira lei da pedologia do Vygotsky, onde ele explica que o desenvolvimento pedagógico é essencialmente qualitativo. Então, cada etapa tem uma particularidade específica, sendo que a ideia não é preparar as crianças para uma próxima etapa, mas sim desenvolver o que é necessário naquele momento. E ainda sobre isso, a gente percebe o quanto afinar a nossa escuta, o nosso olhar para esse desenvolvimento das crianças ajuda a guiar elas de uma forma mais clara e respeitosa. Então, a ideia não é simplesmente identificar, né? E aqui os padrões tonais e os padrões rítmicos, as menores unidades de sentido musical quando contextualizadas, são ótimos parceiros para a gente brincar e improvisar, acessando esse vocabulário de forma prática, trazendo sentido e ajudando as crianças nesse ponto, né? Eles são ressaltados quando a gente faz o todo parte tudo. A gente brinca com uma música que tá inteira, complexa, a gente explora os padrões, ressaltando o contexto no qual ela está inserida, o contexto tonal, o contexto métrico, rítmico, né? E então a gente volta para a música, só que agora ela é vivenciada sob uma outra perspectiva, já que os padrões ajudam a esclarecer cada vez mais essa sintaxe musical. E para finalizar, tanto o Gordon quanto o Vygotsky entendem que existem períodos preferenciais para o desenvolvimento de certas funções psicológicas, para o desenvolvimento da audiação. No caso do Gordon, ele ainda afirma que são mais do que preferenciais, assim, são determinantes mesmo para o desenvolvimento.
principalmente o desenvolvimento também da aptidão musical, que na primeira infância ela está em desenvolvimento, mas depois ela se estabiliza. Mas é um assunto também que a gente pode tratar num outro momento. É por isso e um zilhão de outras coisas mais que a primeira infância é tão especial para o aprendizado musical e o desenvolvimento da audiação. A gente pode contribuir para deixar a musicalidade comunicativa viva, como uma forma de se comunicar através dos sons, sem necessariamente ser por palavras. A gente pode aproveitar esse momento da primeira infância, no qual o cérebro está super plástico e fresquinho para aprender. É uma fase de percepções sensoriais multimodais que, de uma forma ou de outra, acabam ficando para o resto da vida na memória. Então, é realmente um espaço especial para a gente pensar nessa educação musical. Realmente é um assunto muito abrangente, Juliana. Como podemos facilmente passar muito tempo conversando e refletindo sobre esse tema, mas o nosso tempo aqui é limitado, então eu vou encaminhar minha última pergunta para ti. Na sua visão, quais são os pontos principais de convergência entre as ideias de Vygotsky e Gordon sobre o desenvolvimento musical infantil? Bom, acho que tudo que a gente conversou aqui são os pontos que eu vejo como convergência de ideias. Então, o processo de audiação e internalização, a sequência de aquisição de vocabulário musical e o aprendizado da língua materna, a sequência de aprendizado de competências e os processos inter e intrapessoal, a importância das pessoas como mediadoras no processo de aprendizagem musical, a afetividade, a importância da primeira infância como período preferencial, quando a gente pensa nesse aprendizado musical. Enfim, acho que é isso. Legal, Juliana. Já encerrando nossa conversa, entrevista, eu quero te agradecer imensamente por teres participado desse episódio do Grupo Encast. Quero que saibas o quanto a tua pesquisa e o teu trabalho têm impactado a minha pesquisa e a minha escrita. E como é bom ouvir pessoas de tantos lugares diferentes do Brasil falando com propriedade sobre esse assunto tão rico e importante que é a aprendizagem musical na primeira infância. Eu quero que tu deixes uma mensagem final para os nossos ouvintes, por favor. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. A você, professor Simbal, e a todo o Grupem. Foi um prazer estar aqui. E também agradeço a todas as pessoas que ouviram este podcast e que estão caminhando com a gente nessa jornada da educação musical na primeira infância. Quem quiser conversar mais, é só dar um alôzinho nas redes sociais que a gente manda ver. Um abraço musical para todo mundo. Então, chegamos ao final de mais um Grupo Encast. Eu, Simval, me despeço agradecendo a vocês, ouvintes, pela companhia. Agradeço novamente a Juliana pelas falas e contribuição e nos acompanhe nas nossas redes sociais. A partir do site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, você estará a par de todas as nossas ações e atividades. Um abraço e até a próxima!